Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Quem diz isso é o Senhor Jesus. Está em Mateus 7:7. Com esta palavra damos as boas-vindas a você. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma reunião para a família. É uma reunião para um pequeno grupo, pouca gente, aproveitando que estamos agora nesse período de distanciamento social. Então, uma reunião em família, uma reunião doméstica. Aproveite, use o tema e o assunto dessa reunião para refletir com sua família. Nós queremos mandar o nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Ontem tivemos o irmão José Carlos. Parabéns mais uma vez, irmão José Carlos. Final dessa semana temos mais aniversariantes. O Júnior, meu filho primogênito, meu filho mais velho, dia 22, lá na cidade de Campos dos Goitacazes. Parabéns, Júnior. E também dia 22, a irmã Maria do Socorro Torres, membro da nossa igreja, e mora ao lado da nossa congregação, do templo da nossa igreja, ali na Rua do Senado. Deus continue abençoando, parabéns, feliz aniversário. Dia 25, meu sobrinho Gabriel, lá da cidade de Santa Clara, município de São Francisco do Itabapuana, localidade de Santa Clara, filho de Jaqueline, de minha irmã Jaqueline, e do meu cunhado Amarildo. Parabéns, Gabriel. Pergunta para começar a nossa reunião de hoje diz o seguinte: por que não vemos hoje os mesmos milagres igual nós vemos nos tempos bíblicos? É uma pergunta que eu ouço quase que diariamente essa pergunta. Por que não vemos hoje os mesmos milagres dos tempos bíblicos? Olhamos a Bíblia, vemos tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, e hoje não vemos isso acontecer. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto em João 14, começando no verso 10. Abra sua Bíblia, acesse o texto bíblico. A minha Bíblia diz assim, João 14, começando no 10. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa, verso 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Senhor Deus e Pai, abençoa essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título para esta reunião diz: o nome de Jesus tem poder. O poder está em Jesus. E ele mesmo diz, se pedirmos alguma coisa em nome dele. E aliás ele diz que tudo quanto nós quisermos pedir ao Pai, deve ser em nome dele. Em João 6,24 nós encontramos o Senhor Jesus dizendo também assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então esses textos nos ajudam, nos reforçam a nossa fé, a nossa confiança e o nosso entendimento nesta questão do que o Senhor fez no passado e do que Ele é capaz de fazer no presente. Por que se usa tanto o nome de Jesus hoje, mas o poder parece tão longe? As pessoas parecem que usam mecanicamente o nome de Jesus. E isso não vai dar certo. Assim não dá certo, não é assim. Porque os milagres dos tempos bíblicos parecem tão distantes dos nossos dias. Parece que não estão acontecendo nos nossos dias. 3 perguntas para entender melhor esse assunto. Primeira pergunta: Jesus orava. Todos os momentos de sua vida, sim, Jesus orava, foram acompanhados de oração. Agora a pergunta: e nós? E eu e você? Quanto tempo você ora? Qual é qual é a sua dinâmica de tempo, de qualidade e de oração? Jesus orava. Todos os momentos de sua vida foram marcados pela oração.
E você? E eu? E nós? O que você pode dizer? Já dá para entender por que muitos acontecimentos lá daquela época nós não estamos vendo hoje. Em Mateus capítulo 4, começando no verso 2, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então, o jejum sempre vem acompanhado da oração. Isso aí é Jesus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E só depois é que ele teve fome. Não teve fome, parece que não teve fome durante os 40 dias. Em Mateus 27, 46, isso aí foi no começo do ministério de Jesus. Então Jesus orava. E você? Quanto você ora? Mateus 27, 46, agora final do ministério de Jesus, de acordo com Mateus, diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa: Deus meu, por que me abandonaste? Então essa foi a última palavra de Jesus. Está entre as últimas palavras de Jesus. Então Jesus começou o ministério em oração, orando 40 dias e 40 noites, e jejuando, e encerrou na cruz orando. Ele orou por mim, orou por você. Assim nós vamos entender porque os milagres de hoje parecem tão distantes dos milagres dos tempos de Jesus. Mas se nós intensificarmos a nossa vida de oração, porque o nosso texto diz, o Senhor Jesus nos orienta, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele diz que nós podemos fazer até obras maiores, porque Ele iria para o Pai. Segunda pergunta, para entender melhor esse assunto. Jesus, além de orar, Ele nos ensinou a orar em seu nome, por meio de uma comunhão sincera e de crescimento. Agora a pergunta, você tem aprendido a orar com Jesus? Nós temos aprendido a orar com Jesus? Estamos interessados em aprender a orar com Jesus? Você já pediu a Jesus para que lhe ensine a orar? No Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, diz aí o texto: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. O tempo todo Jesus aparece orando. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos dele. Então até João ensinou os discípulos dele a orar. Os discípulos de João certamente pediram, estavam interessados. E aí vem os discípulos de Jesus e pedem a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E usam até o testemunho dos discípulos de João. João ensinou os discípulos dele a orar. Nós queremos aprender também. Você já se interessou para aprender a orar? Já perguntou para Jesus como é orar? Orar para que você veja as maravilhas do Senhor sendo realizadas em sua vida, em sua casa, em sua família, em nossos dias. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os discípulos de Jesus também são da mesma natureza, da mesma carne, dos mesmos ossos. O que muda é exatamente o interesse. Você está interessado em aprender a orar? Os discípulos de Jesus, eles saíram pelo mundo e Deus operou maravilhas através deles. Mas eles pediram a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus, Lucas capítulo 11, verso 2, disse assim: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então o Senhor Jesus começa agora o curso, começa agora as aulas sobre como orar. E essa é a chamada oração modelo, de acordo com o evangelista Lucas. Não é uma oração para ficar repetindo frase por frase o resto da vida, mas é um ensinamento,
É um modelo para que, através desse modelo, você desenvolva a sua vida de oração. E os discípulos entenderam isto e saíram pelo mundo sendo instrumentos de Deus para a realização das maravilhas de Deus, porque eles aprenderam a orar. Terceira e última pergunta que nós anotamos para esta reflexão diz o seguinte: quando você ora em nome de Jesus, você se sente fortalecido na caminhada cristã, que glorifica ao Senhor em todas as circunstâncias? Sente isso? Se sente fortalecido ou fortalecida quando você ora? Sim? Amém. No livro de Atos, capítulo 4, verso 31, diz o texto bíblico que depois da igreja orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Oh, que maravilha! Que ensinamento maravilhoso que os discípulos aprenderam, porque eles saíram e olha o que acontece. Depois deles orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você já orou e no momento da oração se sentiu sendo cheio do Espírito Santo? E pronto para sair, para anunciar corajosamente a palavra de Deus? Esse é um milagre extraordinário. Isso aconteceu nos tempos da igreja primitiva. Por que nós não vemos tanto isso acontecer hoje? Ou quase não vemos, ou vemos muito pouco em terras distantes, muitas vezes. Lemos livros missionários lá nas terras distantes, ficamos, oh, que maravilha, emocionados quando ouvimos um missionário, uma missionária. Mas o poder está aqui, a palavra está aqui. O Senhor Jesus está dizendo: se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. 14:12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Todo esse texto aqui de João 14, começando no 10 até o verso 14, é uma aula do Senhor Jesus dizendo: olha, está nas mãos de vocês, mas vocês precisam aprender a pedir, precisam aprender a buscar, precisam aprender a confiar. A falta não está em Deus. Por que não vemos os mesmos milagres hoje que nós vemos nos tempos bíblicos? A falta não está em Deus, certamente está em nós. Então vamos procurar corrigir essa falta, vamos. O propósito dessa reflexão, desta reunião, é exatamente buscar isso. Melhorar a nossa vida de oração, aumentar o nosso tempo de oração. Ainda estamos orando pouco. Nós só vamos nos alegrar quando começarmos a ver o Espírito Santo sendo derramado nas nossas reuniões de oração. Quando nós começarmos a ver o povo saindo para anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eu, encerrando, ouvi há poucos dias um jornalista muito famoso falando sobre a morte de um político, que a fé desse político era maior do que a fé religiosa. Eu fiquei impactado quando eu vi isso, quando eu ouvi essa informação, essa palavra. A fé de um político, ao se candidatar, ele se candidatou já doente, venceu a eleição, achou que ia chegar ao final do mandato e a reportagem dizia que ele foi um homem de muita fé, maior do que a fé dos religiosos. E aí eu me sinto desafiado por esta reportagem a dizer: será? O que nós podemos fazer para mostrar que não é? Que a nossa fé é mais consistente, é maior. Mesmo nesta vida, a fé é um poder maravilhoso, sim. Pela fé, Alexandre o Grande venceu guerras épicas. Pela fé, Aníbal atravessou os Alpes.
Pela fé, Colombo descobriu a América. Mas os casos mais maravilhosos do poder de fé, do poder da fé, encontram-se na Bíblia Sagrada. Porque é aqui onde nós encontramos a fé mais sublime, porque é a fé em Deus. Não é a fé em um projeto, não é a fé em uma descoberta, é a fé em Deus. Fé em quem? Em Deus. É muito fácil lembrarmos as maravilhas históricas de fé que a Bíblia nos conta. É muito bom, é inspirador. Como personagens como Joquebede, Moisés, Abraão, Sara, Jacó, Isaac, José, Daniel, Elias, Esther e muitos outros. Mas encaramos como impossíveis para nós hoje realizações semelhantes às daqueles tempos, daqueles heróis. Encaramos geralmente estes casos como pertencendo ao passado e achamos impossível que aconteça em nossos dias. Por que será? Isso está causando um ceticismo, uma incredulidade, e a mídia está comparando a nossa fé, a fé religiosa, com a fé dos descobridores, com a fé daqueles que colocam a fé em projetos, até projetos políticos, projetos empresariais. Eu quero desafiar você e a mim mesmo para a fé que levou Davi a vencer o gigante com o auxílio de Deus, claro, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele havia se alimentado e fortalecido com a lembrança de como Deus o havia ajudado a vencer um leão e um urso. Alguns crentes têm memória muito curta, nós mesmos, eu reconheço também. Mas eu quero adubar a minha memória a partir de hoje para essa fé que a palavra de Deus nos ensina, para a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Alguém disse com muito acerto que escrevemos os benefícios na poeira. As coisas boas nós escrevemos na terra, mas as coisas ruins nós escrevemos em mármore. Então valorizamos mais as coisas ruins do que as coisas boas. É nós mesmos. Gravamos as nossas aflições em bronze, enquanto registramos as misericórdias de Deus na água. Não deve ser assim. Se lembrarmos mais das visitações misericordiosas de Deus, a nossa fé será fortalecida em todos os dias. Nos dias bons e nos dias não muito bons. Salmo 103:2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É lembrando do passado, do que o Senhor fez no passado, que nós nos inspiraremos para que também peçamos ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, para que nós vejamos as maravilhas do Senhor em nossos dias. Para que o mundo veja as maravilhas do Senhor em nossos dias, através da igreja, através do povo do Senhor. E não haja mais essa comparação e essa conclusão dizendo que as outras pessoas que creem em projetos humanos são mais inspiradoras do que nós na nossa fé em Deus. Que desafio impressionante que eu recebi com essa reportagem. Então eu me sinto impactado, eu me sinto desafiado a orar, aprender a orar ao Senhor e a mostrar para a minha geração que realmente a fé que nós temos em Deus é superior. Isso nós devemos mostrar. Essa parte é nossa. Então vamos começar pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero convidar você para orar nesse sentido. Mas antes, pare um pouquinho tudo que está fazendo. Convide as pessoas que estão aí ao seu redor, na sua casa ou no seu carro, pare um pouquinho para a oração, onde nós vamos pedir ao Senhor que nos ensine a orar e que o Espírito Santo nos ajude a praticar uma vida de oração, de fé viva, para vermos o mover de Deus
e um testemunho de que a nossa fé em Deus é maior do que a fé em qualquer outra coisa. Claro que é. Mas nós precisamos testemunhar disso, ver isso sendo testemunhado em nosso meio. Vamos orar? Eu convido você para esta oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos dizer sim ao apelo desta palavra, que o Senhor Jesus nos desafia aqui sobre nós sermos instrumentos em nome dEle, pedindo ao Pai tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nosso tempo. E nós às vezes somos os impedimentos, porque não estamos orando pouco, não estamos confiando. Às vezes, Senhor, como nós nos sentimos desafiados por essa reportagem, as pessoas em projetos humanos parecem mais dedicadas do que nós nos projetos na fé, no Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor e queremos pedir que o Senhor nos ensine a orar. Com essa fé viva, com esta fé que vai mover os umbrais da nossa casa, da nossa família, que vai mover as montanhas, que vai mover libertando viciados, libertando das drogas, vendo doentes sendo curados, aqueles que o Senhor quiser curar, vendo o mover do seu Espírito em nosso meio, em nossa casa, em nossa própria vida, em nossa igreja. Pai, nós queremos que o Senhor realize tudo que o Senhor quer realizar, porque o Senhor é todo-poderoso e continua todo-poderoso, para testemunho, Senhor, para que nunca mais nenhuma reportagem diga que a fé de alguém num projeto humano é maior do que a fé do seu povo, dos seus servos no Senhor. Então, Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, como instrumentos para testemunhar como a igreja primitiva testemunhou. E as autoridades da época, aqueles que não conheciam ao Senhor, reconheceram que realmente aqueles discípulos estiveram com o Senhor, viviam na sua presença. Pai, queremos ainda pedir pelos enfermos, tantos doentes, Pai, entubados nos hospitais, CTIs, enfermarias. Senhor, manda o seu remédio, derrama o seu bálsamo curador. Manda, Senhor, o seu sopro de vida através dos medicamentos, através dos aparelhos, através do seu poder, Pai, porque o Senhor é poderoso para agir através da medicina ou não. Senhor, tem pessoas que não têm nem recursos para ir a um hospital. Não tem entrada mais em hospital, não tem vaga mais em hospital, mas nós pedimos ao Senhor que intervenha mesmo nas casas, nos isolamentos em casa. Senhor, vai abençoando, abre portas, Senhor, onde não tem portas. Abre, Senhor, aqueles que estão aguardando uma cirurgia. Senhor, tem pessoas também passando por dificuldades financeiras. Senhor, vai abrindo portas, Senhor. Tem irmãos querendo vender uma casa, vender uns bens. Abre a porta para que seja vendida essa casa, esse bem, para que essa família tenha o sustento necessário, Pai, de acordo com a sua vontade, não deixe faltar. Abençoa os desempregados, abre portas de emprego, Senhor. Abençoa os comerciantes e empresários que estão correndo riscos, Senhor, de falência financeira. Senhor, manda, Senhor, uma nova ideia para que esse comerciante, esse empresário desenvolva o seu negócio, em nome de Jesus. Vai abençoando, Senhor, cada casa, cada família. Esta reunião seja uma reunião eficaz na casa e na vida de cada irmão e irmã, pelo poder do Espírito Santo, na vida, na casa, agindo, atuando, ensinando, abençoando, curando, salvando, libertando, restaurando. Nós pedimos ainda um avivamento para a nossa igreja, que traga muitas almas convertidas para povoar os céus e abençoar a nossa igreja. Pedimos a sua bênção para os aniversariantes da semana, pedimos a sua bênção para cada participante dessa reunião. Nós pedimos e agradecemos essas bênçãos, orando a Deus Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião para a família, uma reunião para um pequeno grupo, para um grupo familiar, na sua própria casa. Convide as pessoas, mande o link dessa reunião para outra família, peça que se inscreva também, participe desse projeto. Ele é de Deus, ele é para Deus e é para abençoar a sua vida.
veja os textos, desenvolva essa palavra para que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Não saia daí que ainda tem uma bênção para você, em nome de Jesus. Nós queremos declarar a bênção que realmente expressa o Senhor Jesus para nós. Coloca em nossas mãos o instrumento para que sejamos abençoados. O Senhor Jesus diz assim, então abra o seu coração, abra a sua alma. Peçam e eu darei. Batam e eu abrirei a porta. Busquem e vocês me acharão. No nome de Jesus Cristo oramos. E todos digam amém. Então está em suas mãos. É só pedir, é só buscar, é só bater na porta. E a bênção do Senhor já está declarada para a sua vida. Um abraço e até a nossa próxima reunião. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.